passo a passo para você superar a depressão ou ajudar com um tutorial muito simples a pessoa que você ama e que precisa sair desse processo de sofrimento inacabável. Eu sou Marcos Farias, médico psiquiatra, professor de psiquiatria e tenho mais de 10 anos cuidando de pessoas que têm depressão e outros transtornos mentais, e aqui a gente fala sobre saúde mental e psiquiatria com evidência científica e não com a psiquiatria tirada da minha própria cabeça. O primeiro passo de todos, sem o qual nenhum outro é possível, é aceitar, reconhecer que você está sofrendo e aceitar a ajuda. Aceitar a ajuda de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma esposa, de um esposo, que muitas vezes estão ali preocupados com você e talvez já tenham até lhe falado que pode ser interessante você procurar um psiquiatra, um psicólogo ou se cuidar um pouco melhor. Então, o primeiro ponto que muitos de vocês talvez, se estão vendo esse vídeo, já estão e já passaram, é compreender que você está em sofrimento, aceitar que isso não é normal e que você precisa de ajuda. O segundo passo é conversar com alguém acerca disso. Claro, pode ser um profissional, mas ainda não estamos nesse ponto. Estamos falando de alguém que você queira se abrir, como seu pai, como sua mãe, como um filho, como uma esposa e um esposo, e explicar que muitas coisas você não está conseguindo mais dar conta sozinho. Muitas vezes você vai precisar apresentar isso e conversar sobre isso com essas pessoas justamente para elas entenderem que você não está sendo você naquele momento. Que o que você está sentindo não é mais 100% sob seu controle e que essa pessoa talvez possa lhe ajudar a passar por esse processo, lhe ajudar a procurar ajuda, lhe ajudar em outros momentos, do que você está passando. O terceiro, agora sim, procurar um profissional ou mais de um profissional, inclusive. Saúde mental não se faz só com um psiquiatra, não se faz só com um psicólogo. Saúde mental, acredito eu, na minha opinião de psiquiatra, é a área mais importante da saúde, justamente porque ela mexe com aquilo que a gente reconhece como sendo a gente, nossos sentimentos, nossos pensamentos e o nosso comportamento. Então ela precisa de uma equipe. Obviamente, para qual eu vou primeiro, Marcos? Finalmente, para o psiquiatra, para o psicólogo, vá para alguém competente. Um bom psiquiatra e um bom psicólogo sabem trabalhar em equipe. Um bom psiquiatra vai poder lhe encaminhar para um grupo de bons psicólogos que ele tenha confiança e vão poder ajudar o seu caso. Um bom psicólogo, se perceber que você de fato já está precisando de uma abordagem com a medicação ou algo mais complexo, também vai ter um bom profissional para lhe indicar, para lhe ajudar no seu tratamento. Então procure um profissional que é da área. Ah, Marcos, mas eu não sei o que é que eu vou falar para o psiquiatra quando eu chegar na consulta. E o que eu falo para o povo é tipo, olha, esse não é o seu trabalho, esse é o trabalho do psiquiatra e do psicólogo. A gente que é treinado para ajudar você a se expressar e a dizer o que é que você está sentindo. Então vá, mesmo que você ainda não saiba o que é que você vai falar. E aí tudo certo, você está indo então para o psiquiatra, você está indo para um psicólogo, sua família está ciente do que é que você está passando, estamos todos ali para lhe ajudar. Quais são os outros passos? O quarto passo, muito importante, é a prática de atividade física, tá certo? Você não precisa estar levantando peso, você não precisa estar correndo uma maratona, você precisa exercitar e mexer o seu corpo mais do que você já faz. Se você já faz atividade física, ótimo, continue. Mas se você ainda não faz, que a maior parte das pessoas, hoje em dia, temos legiões e mais legiões de pessoas sedentárias, é importante começar a fazer atividade física. Por que, Marcos, é importante fazer atividade física? Porque a atividade física ajuda a capacidade do seu corpo, do seu cérebro, remodelarem a forma como você se sente, a forma como você percebe o mundo e como está o seu comportamento. Então eu brinco dizendo que a terapia, ela é a poda da árvore, mas o regar a árvore é a atividade física. E entenda aqui a árvore como o seu cérebro, como a sua mente. Tá? Então a atividade física
ela é extremamente importante. Pessoas que são fisicamente ativas têm um risco menor de desenvolver depressão e, quando desenvolvem depressão, tendem a ter sintomas mais leves do que teriam se fossem sedentárias. Então, não espere mais, comece a fazer atividade física ou procure ajuda de pessoas que podem lhe ajudar nesse processo, como um educador físico. Quinto passo, a alimentação e o sono. A alimentação ela é extremamente importante. A maioria das pessoas acha que é só colocar verdura, arroz, feijão e uma proteína no prato. Não é tão simples assim, embora se você só come besteira, esse simples às vezes já é muita coisa, tá? Então, muitas vezes o acompanhamento de um profissional da nutrição responsável e competente pode ser extremamente importante para lhe fornecer nutrientes que talvez estejam lhe faltando na sua dieta e prejudicando a sua recuperação daquela doença. Além de que, hoje em dia, e eu vou gravar outro vídeo sobre isso, existe uma série de probióticos ou de outros suplementos que podem ajudar o tratamento principal, a medicação e a terapia, que são importantes e que o nutricionista competente e adequado vai poder lhe recomendar e quando tomar, como tomar, ajudar muitas vezes a tratar também um processo de obesidade e de inflamação no corpo, que são fatores de risco muito importantes, não só para a depressão, mas para a depressão resistente, que não responde ao tratamento convencional. E o sexto e último passo, né, eu imagino aqui que você já está fazendo terapia, mas eu vou falar novamente da terapia nesse passo, mas ele é extremamente importante e o motivo pelo qual muita gente, muitas vezes, acaba não conseguindo interromper o tratamento farmacológico, a medicação, mesmo depois de tomar o remédio por bastante tempo. É o contexto social em que você está envolvido. É tentar trabalhar para afastar os fatores que fazem você adoecer. Obviamente, nem todo mundo vai conseguir, por exemplo, fazer isso se é o trabalho que está lhe adoecendo, né? E a extrema maioria das pessoas não tem como parar de trabalhar para se curar na depressão. Então, a terapia tem um papel muito importante aqui, para ajudar você a aprender a lidar com aquilo que você não tem como evitar totalmente para piorar a sua doença. Então, aprender como abordar e como lidar com um chefe abusivo, aprender como lidar com relacionamentos familiares que fazem você se sentir mal, ou muitas vezes ajudar você a se dissociar daquele relacionamento amoroso, abusivo, mas do qual você não consegue se afastar. Enfim, esses são alguns dos passos, existem vários outros que a gente poderia mencionar aqui, mas se vocês quiserem a gente pode gravar outro vídeo sobre esse assunto, é só me pedir aqui nos comentários.